E aí, pessoal, bem-vindos a mais um Marcelo Bolinha Responde. Pergunta daí que eu respondo aqui. Pedro pergunta: Bolinha, há quanto tempo tenho sexta-feira? Pessoal, para quem não sabe, sexta-feira é o meu cutelo, tá? Um cutelo que eu desenhei, pedi para fazer, e é um instrumento que eu estudei bastante tempo, muito funcional, tá? Esse é o sexta-feira. Eu acredito que eu tenha ele já há uns 6 anos. E ainda estou aprendendo a usar, tá? Porque o cutelo é uma ferramenta, ele não é tão fácil de usar. Saulo, eu gostaria de saber se ele tem algum truque para quando precisa assar para pessoas que gostam de carne em pontos diferentes, sempre uma treta de administrar. Não, realmente é uma treta, né? Mas depende do volume de gente que você tem para administrar, o volume de carne. Como eu sou açougueiro de profissão, eu mais ou menos, quando eu estou assando, eu vejo o volume, o tamanho das carnes e tal, e sei praticamente o que eu vou fazer. E sempre rola aquela pergunta antes do churrasco, né? Pessoal, vocês gostam de carne que ponto? Mais passado? Menos? Mal passado? Selada? Ao ponto menos? Como é que vocês gostam de carne? Então eu sempre faço o volume de carne do churrasco mais para grande massa. Conversa com o público antes, né? Aí tu vai decidindo as carnes. Daqui a pouco você tem que tirar um pedaço de uma picanha, ou de uma maminha, ou de uma costela e deixar separado de uma pessoa que ela quer bem passada. E como eles estão pagando a conta, meu amigo, eu vou lá e faço bem passado assim. Não tem problema nenhum para mim. Fagner Fernandes pergunta: Oi Bolinha, gostaria de saber se você tem algum curso EAD. Pessoal, para quem não sabe, o curso EAD quer dizer ensino à distância. O que os famosos, né, cursos online. Foi um curso que eu fiz ano retrasado, chamado de Costela e Costelas. São 14 cortes de costelas de boi, assado no espeto, na parrilha ou mesmo no forno de barro, tá? E é um curso muito interessante, vendeu bem, então eu tenho, mas é um só. Mas se preparem, tá? Tá vindo por aí muitos outros e cada um melhor que o outro. Se preparem. E se você quer saber do Costela e Costelas, dá uma olhadinha aqui no descritivo embaixo que tem um link. Falou? Como faço para pururucar couro da carne de porco? Diogo, primeiro você assa a peça e depois o pururucar tem várias formas, tá? Eu gosto mais de pururucar num fogo mais brando, não aquele fogo tão acelerado, até porque às vezes se você está pururucando com fogo acelerado, ele pururuca e já queima, tá? Então tem que ter um cuidado para não queimar o couro, que daí fica feio, né? E aí um bom fogo ali, você cuidando, vai pururucando, vai virando, né? E depende também o corte, se eu fazer barriga de porco, ou lombo envelopado, ou o próprio lombo com couro em cima, ou paleta, ou pernil, né? Eu gosto de fazer ele numa temperatura de 5 segundos que eu faço aqui, mas sempre cuidando, né? É um pouquinho mais demorado, mas fica muito bom, tá? E Diogo, tem um vídeo aqui no canal de carré francês suíno, pururuca, que tá sensacional e eu mostro passo a passo de como fazer. Dá uma olhadinha que tu vai ver exatamente como eu fiz. Na grelha de parrilla, hein? Douglas, buenas, Bolinha. Bom, buenas deve ser aqui da terra, deve ser gaúcho, começando por buenas, né? Esclarece o assunto da picanha ter o lado direito, esquerdo e o lado do corte. Douglas, a gente tem até uma brincadeira, a gente costuma dizer quando o boi deita no chão, né? Que o lado esquerdo é que ele mais deita. Então a gente fala que a picanha mais macia é do lado esquerdo, tá? Todo animal que é abatido ele é cortado ao meio. Então tem a picanha do lado esquerdo e a picanha do lado direito. Aliás, a maminha, tudo tem 2 lados, tá? No corte de carne, tá? E a gente faz essa brincadeira que a do lado esquerdo ela é mais macia. E você consegue ver qual que é uma, qual que é outra, analisando as gorduras, assim, uma para cima e outra para baixo, tá? Agora, o lado do corte, eu não presto muita atenção nisso, porque quando eu vou assar uma picanha, eu sempre procuro pegar ela com muita qualidade, tá? O lado do corte, eu acho que você está falando sobre fibras, tá? Eu não corto contra as fibras carne de qualidade. Essa técnica de cortar contra as fibras nós usávamos há bastante tempo quando pegávamos uma carne que ao assar, ou mesmo ela crua, tu tá vendo, tá sentindo na tua mão, sentindo na faca que ela é dura. Aí o que a gente faz? Tu atravessa as fibras, corta ao contrário, para ficar mais macia a mastigação. É isso que a gente faz, tá bem? O Jefferson pergunta: Bolinha, você sabe assar peixe também? Mas é claro que sei, rapá. E vou te falar uma coisa. Pode achar que não, tá? Mas eu sei pescar e assar. Pescar em mar, pescar em rio. Deixa pra mim que logo, logo aí está vindo esses vídeos. Pesca e assado. Deixa pra mim. E não é coisa de mentiroso de pescador, tá? Eu vou pescar, vou mostrar como é que se pesca e vou assar. Tu acha que é? Minha infância foi das boas, meu amigo. Caçar, pescar e assar carne também.
tem outro Douglas aqui, ó. Ô Marcelo, eu quero fazer um churrasco de picanha no espeto, que nem churrascaria. Mas eu só tenho parrilha e não uma churrasqueira com suporte para espetos. Posso espetar a carne e colocar em cima da parrilha? Claro, Douglas, claro. Só que vai ficar as marquinhas da parrilha, né? O que tu pode... Esse Timóteo. O que tu pode fazer também é pegar, fazer os medalhão e botar em cima da parrilha, não usar espeto. Mas se tu quer usar espeto em cima da parrilha, pode fazer também. Se tu sente mais... Se tu te sente mais seguro em botar no espeto em cima da parrilha, pode fazer, meu amigo, tranquilo, não tem problema. Matheus pergunta, Bolinha, por que alguns falam que a carne de cordeiro é doce? Nunca experimentei, mas gostaria de saber. Matheus, se tiver oportunidade, experimenta a carne de cordeiro. Aqui no Rio Grande, o Rio Grande do Sul, ele tem o maior rebanho de cordeiros do Brasil, tá? Porque aqui nós trabalhamos muito a lã, hoje trabalha-se muito a carne. E realmente não é que a carne seja doce, ela é muito leve. Quando o pessoal fala de carneiro, né, e muitos lugares do Brasil são animais mais velhos, mais de 1 ano, 2 anos, 3 anos. Aí realmente esses animais têm o gosto forte, mas um cordeiro bem jovem, ele praticamente não tem o gosto da carne, entende? Ele é muito inócuo, é um gosto de quase nada. Então você alimenta sal para ter sabor na carne, você alimenta sal temperado ou vinho a d'alho ou temperos para dar o sabor de tão novinho que os animais que estão sendo abatidos hoje que dão bastante peso bem jovens. Mas eu não sei se é doce, Matheus, tá? Mas, né, cada um com a sua percepção, respeito bastante. Eu sei que eu gosto muito, tá? Bolinha, meu avô usava ventilador para acender o fogo. Você recomenda? Bruno, primeiro acho que tu perguntou meio que errado aqui. Acender o fogo acendo com fósforo, tá? O ventilador acho que para aumentar o fogo ali, né, no meio. Normalmente você fica com um papelão assim, quando o carvão tá molhado, não quer pegar, fica com um papelão assim para aumentar o fogo. Cara, o ventilador era uma técnica mais rápida, né? Então, se o churrasco ficou bom, meu amigo, tá valendo. Teu avô tem razão. Ainda mais os seus avós, né? Esse pessoal, ó, faz de tudo para nós. Então, se ele usa o ventilador, meu amigo, e o churrasco fica bom, tá valendo. Então, um abraço pro teu avô e um abraço para ti, Bruno, e para todas as pessoas aqui que estão fazendo perguntas, mandando mensagens, que o engajamento tá bom. E aqui eu vou deixar vocês e vou encerrar mais um Marcelo Bolinha Responde. Pergunta daí que eu respondo daqui. Um abraço do Gaúcho.